Chegamos à conclusão das epístolas de João, mensagem 12. A leitura da Bíblia, 2 João, versículo de 1 a 13, 3 João, versículos de 1 a 15, ou seja, as duas últimas epístolas de João. Versículo 1, 2 João, versículo 1. O presbítero, a igreja, a senhora eleita, o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Esta senhora eleita, a quem se destinou essa segunda carta de João, sempre uma discussão entre os estudiosos da Bíblia, né? Alguns acham que João estava se referindo a uma igreja, mas outros dizem que é uma senhora mesmo, uma pessoa que tem proeminência em uma igreja localizada próxima a Éfeso, que João estava residindo. A palavra senhora em grego é cúria, que poderia ser o nome dessa senhora, a qual, segundo a história, vivia perto de Éfeso, e que a sua irmã foi mencionada no versículo 13, último versículo da 2 João: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. E essa irmã dela morava em Éfeso. E a igreja da cidade dessa senhora reunia na casa dela. Irmãos, não me preocupo, eu não sei exatamente se é uma senhora ou se referia a uma igreja, mas o importante é o que João escreveu aqui, né? Então, quem escreve essa senhora ou a igreja é o presbítero. João escreveu como presbítero. Irmão, vocês sabem que a palavra presbítero significa ancião, significa alguém avançado na vida, uma pessoa, né, um sênior. Os presbíteros de cada igreja são estabelecidos pelos apóstolos em cada cidade, porque no momento de sua designação são pessoas relativamente mais maduras espiritualmente falando do que os demais irmãos. São pessoas capazes de assumir responsabilidade de supervisão. Por isso vem a palavra bispos. Bispos não são uma outra categoria, senão a função dos presbíteros. Os presbíteros são pessoas mais maduras relativamente na igreja, no momento em que foram estabelecidos. E bispos referem-se à sua função, porque em grego essa palavra bispo é supervisor, alguém que faz a supervisão. Então, a função dos presbíteros é a de supervisão. Isso está claro no livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses
presbíteros, conforme te prescrevi. Então, Timóteo era um cooperador de Paulo, e Paulo encarregou a Timóteo para, estabelecer, constituir presbíteros em cada cidade. Uma igreja em cada cidade, há uma só igreja, e uma só igreja há um só grupo de presbíteros, de presbitério. Aí ele continua: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, ele falou em estabelecer presbíteros, e aqui ele o chama de bispos. É indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, que é dado a ira, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel. Esse é o ponto mais importante. De um lado, ele tem que ter um padrão humano alto, elevado, mas é necessário que um bispo ou um presbítero seja apegado à palavra fiel, que é segundo o ensinamento. Todo lugar que aparece doutrina, irmãos, na verdade é ensinamento, e é segundo o ensinamento, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para converter os que contradizem. 1 Timóteo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra aspira. Aqui fala de aspiração, não é ambição, é aspiração. Alguém que deseja, cuidar da igreja, ter responsabilidade pela igreja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governa bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, esses são as qualificações de um bispo, de um presbítero. Por isso eu quero repetir: os bispos e os presbíteros são as mesmas pessoas. Segundo a maturidade, são presbíteros. Segundo a função, são bispos ou supervisores. Eles recebem instruções dos apóstolos e executam as instruções em sua cidade, na sua igreja. Irmãos, isso é muito importante, porque alguns propagam um conceito errado de que os presbíteros de cada igreja são constituídos pelos apóstolos, mas depois que eles são constituídos, os apóstolos não têm mais nenhuma relação com os presbíteros, e os presbíteros têm autonomia total
para gerir aquela igreja. Não é verdade. Se você olhar para toda a Bíblia, os presbíteros se sujeitam à linha dos apóstolos, principalmente com relação à palavra e às instruções que recebem. Portanto, porque, irmãos, a igreja não é uma igreja em cada cidade, autônoma, não é. Nós formamos o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, irmãos, recebe uma só ordem, uma só palavra, e nós executamos essa palavra em todas as cidades, em todos os países, em todos os continentes. Irmãos, isso que é bonito. Então Deus tem na terra um exército celestial para fazer a sua vontade acontecer, para fazer Cristo o cabeça sobre a igreja, e depois, através da igreja, Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Portanto, irmãos, as igrejas não são independentes, autônomas. Nós estamos dentro do fluir de um só corpo, né? Estamos na comunhão do corpo de Cristo, através da palavra da vida. João, além da função de apóstolo, ele também devia ser presbítero em Éfeso, cuidando da igreja em Éfeso, pelo seu papel de um supervisor espiritual da igreja em Éfeso.